6h38, Isa Staciarini de volta de Brasília para trazer mais detalhes sobre uma ligação entre o presidente Lula e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Oi, Isa. Oi, Débora, exatamente isso. Os dois conversaram sobre a situação da Venezuela, em relação aos ataques de militares norte-americanos no fim de semana, que gerou inclusive a prisão do ditador Nicolás Maduro. Lembrando que Lula e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, conversaram hoje por telefone. Os dois manifestaram grande preocupação com o uso da força contra um país sul-americano, em violação ao direito internacional, à Carta das Nações Unidas e à soberania da Venezuela. E falaram que as ações são um precedente extremamente perigoso para a paz e a segurança e também para a ordem internacional. Concordaram também que a situação na Venezuela deve ser resolvida exclusivamente por meios pacíficos da negociação e do respeito à vontade do povo venezuelano. Esse comunicado foi divulgado agora há pouco pelo Palácio do Planalto e o governo federal disse que, inclusive, o anúncio feito na tarde de hoje pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela de libertação de presos nacionais e estrangeiros foi comemorado e saudado tanto pelo presidente Lula quanto também pelo presidente colombiano. O presidente brasileiro informou que, a pedido da Venezuela, está enviando 40 toneladas de insumos e medicamentos, de um total de 300 toneladas já arrecadadas, para reabastecer o estoque de produtos e também para fazer ali exames de diálise que estavam em um centro de abastecimento atingido pelos bombardeios desde o último 3 de janeiro. Por fim, Brasil e Colômbia reafirmaram a intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade na Venezuela, país com que os dois países compartilham extensas fronteiras. E recordaram, nesse contexto, os importantes contingentes de imigrantes venezuelanos que tanto o Brasil quanto a Colômbia têm acolhido nos últimos anos. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. E ontem, Carol, Gustavo Petro teve a primeira conversa telefônica com o presidente americano Donald Trump, depois de uma série de ameaças de Washington, de uma possível ação militar contra o país. E esse contato ocorreu em meio a uma escalada de tensões entre Washington e Bogotá, que foi intensificada depois da operação militar americana na Venezuela. Inclusive, Petro tinha convocado manifestações, estava sendo esperado para um discurso, se atrasou por mais de uma hora e, quando chegou, então disse que o atraso havia sido por isso, porque ele estava conversando com Donald Trump. Foi uma conversa, segundo Petro, de aproximadamente meia hora e que há uma expectativa. Petro disse que foi uma grande, na verdade, Donald Trump, escreveu numa rede social que foi uma grande conversa com o presidente da Colômbia, que telefonou para explicar a situação das drogas e outras divergências que eles têm tido. Aí Trump disse que agradeceu a ligação e o tom da ligação e que espera encontrá-lo em breve. Os dois mudaram o tom, depois dessa conversa, Débora? Porque o Petro estava falando em pegar em armas e o Trump estava dizendo que a Colômbia era governada por um homem doente, que gosta de fabricar cocaína e vender aos Estados Unidos. Parece que depois dessa conversa o clima arrefeceu aí um pouco. Vamos ver. Um pouco parecido com o que aconteceu com as relações com o Brasil, Não havia uma ameaça de invasão do Brasil, mas, enfim, as rusgas começaram com uma defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e taxas altíssimas impostas ao Brasil, sanções impostas ao Brasil. Depois houve uma conversa com o presidente Lula e agora estão amigos. Como é que é? Como é que chama quando você fica de mal e troca o dedo assim? Como é que é? Cruza. De dedinho. De dedinho. Agora, estão de dedinho, exatamente. Agora eles estão de dedinho. Vamos ver até quando isso vai durar. E, claro, a gente torce para que haja um diálogo entre Trump e Petro, para que não chegue realmente a uma situação como a que aconteceu na Venezuela, 6h43.